Agora, pessoal, a gente vai ver escoamento de fluidos ou dinâmica dos fluidos. Tá? E como que a gente trata sobre dinâmica dos fluidos? A primeira coisa que a gente trata sobre dinâmica dos fluidos, o escoamento dos fluidos, é um conhecimento bom sobre conservação de massa e da equação da continuidade, como a gente pode ver em tela agora, né? Onde o acúmulo no meu balanço material, que é esse termo aqui, vai ser sempre igual às vazões de material na entrada e vazões de material na saída. Ou posso fazer isso em bases volumétricas, que daí sim a gente tem a equação da continuidade, né? Onde a minha variação, o meu acúmulo volumétrico vão ser iguais às minhas taxas, né? A minha vazão volumétrica de entrada e as minhas vazões volumétricas de saída, tá? Então, uma coisa que eu quero que você saiba, né? É que quando a gente estiver tratando sobre tubulações, canais, etc., ou seja, ambientes fechados ou sistemas de escoamento fechado, eu posso escrever no regime estacionário a minha vazão de entrada como igual à minha vazão de saída, né? Já que o meu dV dt vai ser igual a zero porque eu estou no regime estacionário. Isso você já deve ter chegado a este momento da disciplina ou este momento dos estudos para concurso já muito sedimentado, tá? Mas essa minha vazão de volumétrica, eu posso escrever como a minha velocidade no sentido do escoamento vezes a área de seção transversal por onde aquele fluido está escoando. E lógico, a velocidade de entrada vezes a área de entrada vai ser igual à velocidade de saída vezes a área de saída. Isso aqui vai se tornar muito relevante quando nós formos estudar medidores de vazão por restrição, certo? Nós já vimos que num escoamento viscoso, a gente normalmente, ou nos escoamentos em geral, a gente vai ter perfis de velocidade, como vocês podem ver aqui, né? Onde, em virtude, isso aqui é uma tubulação, digamos que seja um tubo, uma tubulação mesmo, né? Um duto cilíndrico. Nós temos condição de não deslizamento ou de não escoamento nesses dois locais onde a velocidade é igual a zero. E aí essas velocidades das minhas linhas de corrente vão aumentando até uma região intermediária. Tá, professor, mas para fins de cálculo, que eu quero saber qual é a minha vazão. Qual dessas velocidades eu vou levar em consideração? Vai ser a velocidade dessa linha de corrente, dessa linha de corrente, da linha de corrente central, que é a maior velocidade delas, que a gente pode chamar aqui de velocidade máxima? Não. Quando a gente for tratar sobre calcular qual é a vazão volumétrica global ou média, a gente vai tratar da velocidade média. E como que eu calculo a velocidade média para uma determinada tubulação? Ora, a velocidade média vai ser igual a integral, que eu diria que é uma integral fechada em toda a área de seção transversal da velocidade numa variação de área de seção transversal. Isso dividido por quanto? Por toda a área de seção transversal. Então eu vou precisar conhecer qual é esse meu perfil de velocidade ao longo dessa área de seção transversal, né? Então eu vou ter uma função que é V da área de seção transversal. Eu vou inserir essa função aqui e calcularia essa integral fechada na área de seção transversal e dividiria depois pela área de seção transversal. Com isso eu encontro a minha velocidade média. Encontrando a minha velocidade média, eu consigo calcular qual é a minha vazão volumétrica. E qual é a minha vazão volumétrica? Meu Q?
vai ser minha velocidade média vezes a área de seção transversal. Ou seja, se eu escrevo só isso daqui, ó, eu já tenho a minha própria vazão volumétrica. Seria a vazão volumétrica média. Na verdade, é a vazão volumétrica, para fins de cálculo, tá? E aí, gente, uma coisa que é consequência direta da primeira lei da termodinâmica é eu fazer um balanço de energia para uma linha de corrente, né, de um escoamento acontecendo em regime permanente ou no estado estacionário. E com isso nós chegamos à aplicação da equação de Bernoulli. Quando eu faço esse balanço de energia ao longo de uma linha de corrente, né, para um escoamento em regime permanente, sem atrito, sem trabalho de eixo, ou seja, eu não tenho nem bomba, não tenho turbina, não tenho nada disso. Num escoamento incompressível, então se aplicando principalmente a líquidos e a gases com Mach menor do que 0,3, sem transferência de calor, ou seja, um escoamento adiabático, isolado adequadamente, e ao longo de uma linha de corrente, eu chego ao que eu chamo de equação de Bernoulli. E como que é escrita essa equação de Bernoulli? Ela vai ser a pressão dividido pelo peso específico, o ρg, mais a velocidade ao quadrado sobre 2g, mais uma determinada cota, isso aqui vai ser constante. Como assim, professor? Me permita compreender isso. Digamos que eu tenha um referencial x, y. Nesse ponto aqui é zero para os dois, tá? E aí eu tenho uma montanha, um cume aqui. Um determinado nível, aqui digamos que seja o nível mais baixo, ou seja, o meu zero referencial. E bem aqui eu tenho uma tubulação. Isso aqui é uma montanha. E essa tubulação, ela vai subir ao longo dessa montanha. O que que a equação de Bernoulli ela implica? Nesse ponto 1, eu digo que eu estou a uma altura z ou y, que eu vou chamar de H1. E nesse segundo ponto, então isso aqui eu vou chamar de uma tomada T1. Tá? Nesse segundo ponto, eu tenho uma tomada em relação ao meu referencial aqui zero, uma tomada T2, que está a um H2. O que a equação de Bernoulli ela me implica? Que esse fluido que está sendo jogado entre 1 e 2, digamos que ele esteja nesse sentido aqui, ele não tem como ser desse sentido, é no sentido contrário, tá? Porque não tem bomba, né? A gente não está aplicando ainda bomba. Então tá nesse sentido, ou seja, descendo, digamos que tem uma caixa d'água lá em cima e está fluindo água de cima até lá embaixo, tá? O que é que me implica? Me implica que a minha pressão na tomada 1 dividido sobre ρg mais a minha velocidade na tomada 1 ao quadrado dividido por 2g mais o meu H1, que é essa altura aqui, ó, vai ser igual à minha pressão na tomada 2 sobre ρg, mais minha velocidade na tomada 2 ao quadrado sobre 2g, mais essa altura H2. Esse é o enunciado da equação de Bernoulli. É assim que a gente faz esse tipo de cálculo, tá? Algumas considerações são importantes para fim de prova, tá? Quando eu tiver um reservatório grande suficiente e desse reservatório sai uma tubulação,
e a gente vai ter que fazer cálculos de Bernoulli e tudo mais, da equação de Bernoulli, normalmente, se um dos pontos que você for utilizar for o nível do fluido, for essa tomada aqui, T1, por exemplo, o nível do fluido desse reservatório grande, a gente considera, quando a questão não disser nada, que a velocidade nesse ponto ela é aproximadamente igual a zero. Certo? Importante saber isso, professor. Muito importante, tá? Algumas questões caem exatamente em um reservatório desse, onde você vai dizer que a velocidade ali ela é tão pequena que ela é igual a zero. Tá? Uma outra coisa que é importante que você saiba é sobre o tubo de Pitot. A gente vai apresentar tubo de Pitot quando nós formos ver medidores de vazão, porque o tubo de Pitot nada mais é do que um medidor de vazão, tá? Então, o que acontece com o tubo de Pitot? Ele é um tubo concêntrico a um outro tubo, a uma outra tubulação, onde em uma extremidade a gente tem uma determinada pressão, que é neste ponto aqui especificamente, que a gente chama de pressão de estagnação. E o que é a pressão de estagnação? Ela é a pressão real na tomada mais ρv ao quadrado sobre 2, que é a velocidade com que ela está nessa tomada. Se eu quero calcular vazão, primeiro eu calculo velocidade, e velocidade vezes a área de seção transversal dessa tubulação por onde está passando esse líquido, eu vou calcular a minha vazão volumétrica. Tá? Então, para esse caso especificamente aqui, a gente encontraria que essa velocidade, ela seria o quê? Ela seria raiz quadrada de 2 vezes a pressão de estagnação menos a pressão real do escoamento dividido por ρ. E como que a gente acha essa pressão de estagnação menos a pressão de escoamento? Através dessa coluna hidrostática aqui. Tá? Vai ser esse ρgHzinho desse fluido manométrico. Por enquanto, memorize isso. O que é importante você saber? Que isso aqui, ρv ao quadrado, a gente chama isso aqui de pressão dinâmica, que nada mais é do que a magnitude que nós temos de energia cinética do fluido quando ele passa por dentro ali, naquele ponto ali do tubo de Pitot. Tá? Lembram que a gente viu isso aqui, ó? Que a gente viu como calcular a velocidade média? Então, para uma tubulação, especificamente, né, essa velocidade média ela vai se dar através dessa equação que vocês podem ver aqui, tá? 2 sobre tubulação cilíndrica, né? Um duto cilíndrico, que é um tubo no caso, tá? Velocidade média vai ser 2 sobre r ao quadrado vezes a integral de 0 a r do meu perfil de velocidade radial vezes r dr, tá? É assim que a gente modela essa velocidade média. E aí, pessoal, o escoamento em tubos, normalmente a gente avalia se o perfil, né, se o escoamento ele vai ter uma natureza laminar ou uma natureza turbulenta através do número de Reynolds, né? Existem diagramas que nos permitem chegar a esse número de Reynolds. Para o número de Reynolds menor ou igual a 2.300, isso aqui para tubos, nós temos um escoamento laminar. Quando nós temos um Reynolds que está entre 2.300 e 4.000, nós dizemos que esse escoamento ele é um escoamento transitório, tá? E quando esse meu Reynolds ele é maior do que 4.000, nós indicamos que é um escoamento do tipo turbulento, tá? Tá, mas algumas bancas, professor, vai dar 2.500. Como que eu considero? Perfeito. As bancas, pessoal, não têm tratado tanto sobre esse escoamento transitório. Deu menor ou igual a 2.300, você vai considerar laminar, para fins de cálculo.
Deu maior do que 2.300, isso quando for questão de cálculo. Deu maior do que 2.300, você vai considerar turbulento. Tá? Sem mistério aqui. E aí, a gente sabe que o Reynolds, ele vai ser, para um duto não circular, um canal, por exemplo, que é num formato quadrado, a área de seção transversal, um quadrilátero, né? O Reynolds ele vai ser sempre ρ, V sobre μ, multiplicado por um comprimento característico. O que vai ser esse comprimento característico que você vai usar? É o que nós chamamos de diâmetro hidráulico, tá? E como que eu calculo o diâmetro hidráulico? O diâmetro hidráulico, pessoal, vai ser sempre 4 vezes a área de seção transversal dividido pelo que nós chamamos de perímetro molhado. Tá, professor, mas digamos então que o meu duto, ele é um duto quadrado, com área de seção transversal quadrada, assim, ó. E aí? O fluido está passando aqui, como é que eu vou fazer isso? Você vai calcular o diâmetro hidráulico. Como é que vai ser esse diâmetro hidráulico? Vai ser 4 vezes. Quanto é a área de seção transversal para um duto hidráulico, ou para um duto com área de seção transversal quadrada de lado L? Ora, a área é L ao quadrado. E quanto que é o perímetro molhado? Ora, o perímetro molhado é 4L, ó. 4L. Então, para esse caso especificamente, qual é o meu diâmetro hidráulico? É um lado da dessa área de seção transversal quadrada. Certinho? Aí se a gente for fazer também pro duto circular, a gente vai chegar que o diâmetro hidráulico vai ser igual ao próprio diâmetro do duto circular. Tá? Eu não vou fazer aqui, eu deixo para você fazer isso, mas você tem que saber sobre isso daqui, tá? Beleza. Então, a gente tem ao longo de um escoamento, numa determinada tubulação, um perfil de escoamento. E eu quero que você memorize isso daqui, tá, gente? A gente vai ter aqui algumas regiões específicas do escoamento do fluido, tá? Então, quando o fluido ele está adentrando, ele está saindo, por exemplo, de um reservatório bem grande, né? Que é esse daqui do lado. E adentrando numa tubulação, através de um escoamento, vocês vão observar, né, que à medida que ele vai encontrando, ele tem um bordo de ataque, que é esse ponto aqui, que é assim que ele entra nessa tubulação, vai acontecer uma desaceleração das linhas de corrente mais próximas à superfície da tubulação interna, tá? E aí a gente vai começar a formar, como vocês podem ver aqui, o que nós chamamos de camada limite viscosa, tá? Camada limite viscosa. Ao longo dessa camada limite viscosa, a gente vai tendo uma alteração no perfil de velocidade desse escoamento, até que a camada limite viscosa da região inferior se iguale à camada limite viscosa da região superior, e elas se unam em um único perfil parabólico, cuja velocidade máxima é na região central. Quando isso ocorre, gente, a gente alcançou a região, né? A região de escoamento completamente desenvolvido, tá? E aí, o que que acontece? Quando que acontece essa região de escoamento completamente desenvolvido? Normalmente, que é esse XFD, isso vai acontecer quando nós tivermos uma distância XFD igual a 10 vezes o diâmetro dessa tubulação, tá? Então, pessoal, toda camada externa à camada limite, que seria essa região aqui, ó, é outra coisa que você precisa saber. Essa região aqui, que é
uma camada externa à camada limite. A camada limite está aqui, né? Ó. Essa região externa nós damos o nome de região de escoamento irrotacional. Isso aí que eu quero que você memorize perfeitamente. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente alcança o escoamento completamente ou plenamente desenvolvido, nós temos uma velocidade máxima central. E quanto que é essa velocidade máxima? Essa velocidade máxima, pessoal, normalmente ela vai ser igual a 2 vezes a velocidade média, que você já sabe como calcular. Tá? Ou se a questão ela te der a velocidade média, ela pode pedir qual é a velocidade máxima do teu perfil de velocidade. E por que é importante isso? Para eu encontrar qual é o meu perfil de velocidade como função de R. Então, essa minha velocidade máxima igual a 2 vezes a velocidade média, ela vai ser uma das minhas condições de contorno em R igual a 0. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com perfis de escoamento, eu tenho duas condições de contorno que você precisa conhecer. Condições de contorno. Quais são? No meio, em R igual a 0, eu tenho a velocidade máxima, que vai ser igual a 2 vezes a velocidade média. E num R igual a R, vou chamar de Rzinho aqui, tá? Rzinho. Rzinho igual a 0. E num Rzinho igual a R, eu tenho uma condição de não escorregamento. Ou seja, eu vou ter uma velocidade. Aqui V é igual a V máximo. E aqui V vai ser igual a 0 em virtude da condição de não escorregamento ou deslizamento. Professor, preciso memorizar essas condições de contorno? Você precisa. Em provas discursivas, esse tipo de abordagem é muito cobrado, tá? Já vi, inclusive, em prova objetiva de concurso, pedindo quais são as condições de contorno para se encontrar o perfil de velocidade quando eu tenho um escoamento completamente desenvolvido. E seriam essas as condições de contorno, tá? Então, eu posso ainda, né? Como vocês viram, Bernoulli eu considero um escoamento invícido e, e desconsidero a influência do atrito e da velocidade. Mas eu posso escrever a equação de Bernoulli de uma forma modificada, onde eu levo em consideração a influência do atrito ou da viscosidade. Tá? E como que eu vou calcular esse atrito e essa viscosidade? Através dessa equação. Normalmente ele escreve como head loss. Por quê? Porque isso aqui é o que nós chamamos de perda de carga. É uma contribuição para a perda de pressão ao longo de um determinado escoamento, tá? E ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a um fator de atrito F, que a gente pode encontrar através de diagrama de Moody ou de Fanning, tá? F vezes L, que é um comprimento característico que a gente vai utilizar dividido pelo diâmetro. Normalmente esse L vai ser o comprimento dessa tubulação, dividido pelo diâmetro dessa tubulação, vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2G. E esse F, quando a gente estiver no regime laminar, ele normalmente vai ser igual a 64 sobre Reynolds. E quando eu estiver no regime turbulento, eu vou ter que lançar mão de um diagrama, onde eu tenho uma rugosidade relativa, que vai ser igual a rugosidade
uma determinada superfície dividido pelo seu diâmetro. Então, de acordo com a minha rugosidade relativa e com o meu número de Reynolds, eu vou encontrar diferentes valores para F. Enquanto que se eu tiver no regime laminar, ou seja, ó, tá vendo essa reta aqui, ó? Daqui para cá é regime laminar e daqui para cá regime turbulento. No regime laminar vai ser igual a 64. Esse fator de atrito ele vai ser igual a 64 sobre o número de Reynolds. No regime turbulento eu vou ter que fazer uma consulta ao diagrama de Moody. Tá? E aí como que ficaria a equação de Bernoulli modificada? Ela ficaria dessa forma. É igual ao anterior mais o termo de perda de carga. Fica HL, eles botam HL porque eles querem escrever como head loss. Tá? Bem tranquilo isso aí, né, pessoal? E aí, pessoal, eu chego à dinâmica de fluidos no que é a equação mais emblemática, né, para descrever um escoamento de um fluido, que é a equação de Navier-Stokes. Primeira coisa que você precisa saber é que a equação de Navier-Stokes ela não possui uma solução analítica, tá? Ela vai ser normalmente uma solução em virtude de a gente vai ter que fazer determinadas considerações e a partir disso chegar a um perfil, aplicar condições de contorno e chegar a um perfil de velocidade, que é o objetivo, né, da equação de Navier-Stokes, tá? A equação de Navier-Stokes é conforme vocês podem ver aqui, né? E o que significa cada termo desses é o que eu vou apresentar para vocês agora. Isso é importante, professor? Importantíssimo. A equação de Navier-Stokes, raramente ela é cobrada para você chegar a uma determinada solução específica, concreta. Mas normalmente, quando ela cai, principalmente em provas objetivas, né, com questões objetivas, é procurando compreender cada termo da equação. Tá? E como que eu compreendo cada termo dessa equação em específico? Né? Da forma que eu vou passar para vocês agora. Né? Primeiro vamos avaliar as propriedades. Onde eu tenho ρ, gente, eu estou tratando sobre massa específica do fluido que está em escoamento. A letra U é para discriminar a velocidade desse fluido, tá? É um vetor, velocidade, tá? P, com esse terminho aqui, nós temos um gradiente de pressão, tá? Mi é a viscosidade, tá? E esse F, pessoal, é qualquer força externa que exista, inclusive a própria gravidade. Mas pode ser uma bomba, qualquer força externa que tenha naquele escoamento, eu vou representar pela letra F, tá? Então, algumas coisas que são importantes. Esse dρU, dρT, que é o primeiro aqui, que seria como se fosse um termo de acúmulo, ele na verdade significa a aceleração local. A gente sabe que dρV, dρT é aceleração local, tá? Já esse outro termo aqui, que é um laplaciano, a gente chama isso de aceleração convectiva, tá? Enquanto que o primeiro termo é uma aceleração em um determinado ponto, esse segundo termo, que é um laplaciano, o laplaciano ele descreve uma variação de velocidade no espaço, ao longo de uma determinada trajetória. Então é como se ele pegasse um determinado ponto diminuto de fluido e acompanhasse a trajetória desse ponto de fluido ao longo de toda a tubulação daquele escoamento, tá? Esse fator aqui é o gradiente de pressão e é colocado o sinal negativo, por quê? Porque ao longo de um escoamento, necessariamente o escoamento ele vai acontecer
de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, certo? E aí a gente coloca exatamente o negativo porque esse efeito ele é positivo, tá? Então é a força que move o fluido de regiões de alta para baixa pressão, tá? Este termo que eu tenho bem aqui é a difusão viscosa, que ela representa a dissipação de energia em virtude da viscosidade, tá? E o F, como eu já falei, é qualquer força externa que venha a existir, tá bom? Então, num sistema cartesiano, num sistema polar, em coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, vai ter outra forma. Na coordenada cartesiana, a gente tem que a equação de Navier-Stokes para um fluido incompressível e newtoniano, ela se dá dessa forma, tá? Onde eu fiz isso daqui, ó. Desmembrei para todos os sentidos para todas as coordenadas. E a equação da continuidade tem este formato aqui. Poxa, professor, mas isso está muito grande. Para que eu vou querer saber disso? Em provas discursivas, ele vai te dar a equação de Navier-Stokes, mas você vai ter que saber manipular essa equação de Navier-Stokes, tá bom? E como que eu vou fazer isso? Né? Só fazendo uma retificação aqui, tá? O Laplaciano ele tá aqui e bem aqui nós temos um gradiente de velocidade, tá? Só essa alteração rapidinho. A gente vai pegar um caso de um escoamento em um único sentido, tá? A gente vai dizer que esse escoamento vai se dar se eu pegar aqui um sistema de coordenadas y, x e z. A gente vai indicar que o escoamento vai acontecer somente no sentido da coordenada x, tá ok? Somente no sentido da coordenada x. Vai ser um escoamento que a gente vai dizer que ele é estacionário, ou seja, está no regime permanente. Se ele está no regime permanente, aquele termo d-ρ1, d-ρt, que é de acúmulo, é igual a zero, não varia a velocidade em um ponto ao longo do tempo. A gente vai dizer que o escoamento ele é unidimensional no eixo x, nós já falamos, então a velocidade em y vai ser igual à velocidade em z, que vai ser igual a zero. Não vai ter escoamento para cá, por exemplo, nem para cá, somente no sentido x, tá? E ele vai ser incompressível, tá? E aí, gente, essa expressão d-ρ(u), x, d-ρ(v), d-ρ(y), d-ρ(w), d-ρ(z) vai ser igual a zero, ela vai ser atendida automaticamente, né? Que é ele é incompressível esse escoamento, tá? Então, memorize isso daí também, tá? Não vou ter forças externas no eixo X, ou seja, não tenho bomba, não tenho, em tese, gravidade atuando ali, é dentro de uma tubulação, então o F de X vai ser igual a zero. A gravidade vai existir, mas ela vai existir só no eixo Z, por exemplo, né? E a pressão varia apenas no eixo X, então eu não vou ter d-ρ-p, d-ρ-y, nem d-ρ-p, d-ρ-z, eu vou ter apenas d-ρ-p, d-ρ-x, tá? D-ρ-p, d-ρ-x. E aí, vai ficar assim a minha equação, tá? Então, nessa equação que nós temos aqui, ó, isso aqui vai zerar. V e W são igual a zero, então aqui vai zerar e aqui vai zerar, porque são respectivamente nos eixos Y e Z, então vai zerar, tá bom? D-ρ-p, d-ρ-x vai existir, isso aí é óbvio, tá? Isso aqui também vai ser igual a zero, né? Consequentemente, a gente vai ter que isso aqui vai ser atendido automaticamente, né? Automaticamente isso aí vai ser atendido e a gente vai ter tão somente a velocidade de uma taxa de cisalhamento acontecendo no eixo X
promovido pelo eixo Y, né? Então, a variação de velocidade ao longo do eixo Y multiplicado pela viscosidade, tá? Isso aqui é porque é a taxa de cisalhamento. Eu não tenho taxa de cisalhamento no próprio eixo X, porque a velocidade que está atuando sobre o eixo X é uma velocidade tangencial e não de cisalhamento. Então, ali não vai existir. E também não vou ter do eixo Z, apenas do eixo Y, né? Por quê? Porque eu estou aqui, ó, eu estou trabalhando com X, Y saindo aqui e Z para cima. De Z para baixo não estou tendo nada cisalhando, mas ao longo de X, quem cisalha em X é o eixo Y. E aí a gente vai chegar a essa expressão que vocês podem estar vendo aqui, tá? Então, 0, 0, 0, né? A gente vai encontrar que 0, a gente vai chegar à expressão que 0 vai ser igual a menos dρ P dρ x mais mi dρ ao quadrado u dρ y ao quadrado, tá? E aí a gente vai fazer duas integrações aí, tá? Na primeira integração vamos chegar a essa expressão e na segunda integração nós vamos chegar a isso daqui. Tá, professor, cheguei e tenho dois parâmetros, parâmetro C1 e parâmetro C2. Como que eu vou lidar com os parâmetros C1 e parâmetro C2? Simples. Eu vou utilizar as minhas condições de contorno, né? Numa placa plana inferior, eu tenho uma placa plana superior que tem uma determinada velocidade, né? Na verdade, são duas placas planas paradas e ele está escoando aqui dentro. Tá? Então, na placa inferior, que é em y igual a 0, eu tenho uma condição de não deslizamento que vai ser o u de 0 igual a 0. Vou encontrar o C2 igual a 0. E na placa superior também tem uma condição de não deslizamento, cuja velocidade também vai ser igual a 0. Também vai ser igual a 0. Como solução final, eu vou encontrar essa expressão. Tá? Vou encontrar exatamente essa expressão quando eu tiver são duas placas planas e o fluido escoando ali dentro, tá? Por um eixo para as coordenadas cartesianas, a aplicação de Navier-Stokes. Certo, pessoal? No próximo tópico, a gente vai ver um pouco sobre medidores de vazão.